Então, vamos retomar, né? O Zacarias. Hoje, o card saiu sobre o capítulo 10, né? Uhum. A gente vai avançar pelo capítulo 11, falando desse trecho, desse fragmento, do capítulo 11 de Zacarias, dos versículos 4 a 17. E, geralmente, a gente não lê o texto, né? Porque às vezes o texto é muito grande. Vale a pena a gente fazer uma leitura dos versículos selecionados nesse capítulo, mesmo que não tenha os versículos, né, não tenha os versículos assim assinalados, mas a gente pode ler o texto em blocos, que nos dá uma noção, né, assim, da narrativa de Zacarias. É um texto muito desafiador, é uma passagem muito intrigante e muito atual também, e a gente vai tentar fazer aí a relação, né, entre o que viveu Zacarias, a sua mensagem, e o que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, eu vou fazer a leitura na sequência aqui de 3 ou 4 slides com essa narrativa de Zacarias 11, 4 a 17. Tá bom? E depois a gente continua, então, a exposição. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: Louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados. Chamei graça. A um chamei graça e a outro união, e apacentei as ovelhas. Em um mês destruí 3 pastores. Perdi a paciência. E também eles se cansaram de mim. Então eu disse: Não serei mais o pastor de vocês. Quer que morra. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça e o quebrei, para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia. E os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: Se estiverem de acordo, paguem o meu salário. Se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: Pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado, chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: Agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, não apacentará a sã, mas comerá e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Então, essa é a narrativa de Zacarias, muito interessante, instigante e desafiadora para a gente compreender a situação que o texto está se referindo. Podemos dizer, para início de conversa, que essa passagem ela faz parte, né, de um bloco maior dos capítulos 9 a 14 de Zacarias. Zacarias se divide em 2 grandes blocos, 1 a 8, que são as 7 visões de Zacarias, e de 9 a 14, que é
é um conjunto de pregações, de narrativas, né, de fragmentos que falam da vida do povo dos judaítas, né, ainda no processo de restauração, de reconstrução do templo. Especificamente o capítulo 11, ele pode ser colocado como uma alegoria da mulher caída, né? E ele tem a sua inspiração básica numa passagem que nós estudamos no livro de Ezequiel, que falava sobre os pastores, o capítulo 37 de Ezequiel, me parece o capítulo 34 de Ezequiel também fala dos pastores. E como falamos no estudo passado, né, quando fala de pastores, né, quando os profetas falam de pastores, eles se referem à liderança política, jurídica e religiosa do país. Pastores aqui é essa classe, ou são essas classes dirigentes que deveriam cuidar do povo de Deus, né? E essa inspiração é um eco, né, dessa narrativa de Ezequiel, que fala sobre os pastores e fala sobre as ovelhas também, só que Zacarias faz uma outra aplicação, uma releitura dessa palavra de Ezequiel. Há um transfundo, e isso é muito importante para entender essa narrativa, essa pregação de Zacarias, há um transfundo histórico de referência, né, segundo os comentaristas que eu pesquisei, que fala que tem uma referência ao cisma samaritano. A gente se lembra que depois de Davi, do rei Davi, vem Salomão, né? E Salomão foi o ápice, né, do império, da monarquia, do Estado monárquico, com Davi e Salomão, e logo depois que Salomão morre, vem Roboão e há uma fissura, uma ruptura, né? Jeroboão para um lado e Roboão para o outro. Então, essa divisão de Israel e Judá assim, historicamente está como transfundo dessa palavra aqui de Zacarias, essa narrativa de primeiro livro dos Reis, de 11 a 14, e Zacarias faz uma aplicação para o seu presente, né? Então vejam bem como é que está estruturada essa exposição. Zacarias fala de um tempo passado dele para o seu presente. E nós estamos, no nosso presente, tentando apropriar e fazer essa relação do que Zacarias falou para o seu presente, né? Zacarias retoma algo que nós falamos também no capítulo 10, né, quando ele fala no capítulo 10, verso 3, dizendo assim: pastores que se acendeu a minha ira, castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mais tarde também, no capítulo 13 de Zacarias, que a gente ainda vai estudar, ele vai falar também da questão do pastor, né, do pastor que foi ferido. Ah, na verdade, os profetas traduzem um drama de Deus, né, que Deus ele envia pessoas para cuidarem. Ele enviou pessoas para cuidarem do seu povo e essas pessoas não cumpriram a sua tarefa. Deus então os remove e ele mesmo vem pastorear. Ele mesmo assume diretamente o cuidado do povo e, à luz do Novo Testamento, né, da fé cristã, na pessoa de Jesus Cristo, é ele que veio fazer isso. Então, esse capítulo, né, se a gente prestou bem atenção nas suas palavras, né, ele trata do julgamento do Estado monárquico. Ele fala, um julgamento dos reis, dessas lideranças, dessas elites. E, ao mesmo tempo, um apelo ao povo seguir com fidelidade à aliança, né? Então, é uma palavra muito contundente, muito dramática. Eu fico assim, imaginando, né, esse profeta falando essas palavras naquele tempo, naquele contexto, naquela situação, e essa palavra não deve ter sido somente uma pregação, ele deve ter repetido isso muitas vezes, né? E existem pedaços aqui que estão truncados, um versículo às vezes não parece que é a sequência do outro, porque a gente pode imaginar que são trechos de pregações, né, de narrativas que foram de alguma forma registradas, que foram juntadas numa redação posterior, e nós temos aqui o texto, né?
mas é um julgamento, então, do Estado monárquico, dos reis, e o apelo ao povo seguir com fidelidade e aliança. A narrativa também tem alguns toques, né, algumas tonalidades de ironia por parte de Zacarias. E a gente vai poder perceber isso. Então, eu dividi os versículos de 4 a 17 em pelo menos três blocos, subblocos, tá bom? Pensando que Deus está julgando os pastores, Deus está julgando essas lideranças políticas, religiosas e jurídicas também. Mas por que Deus está julgando os pastores? Por que, em primeiro lugar, pela exploração econômica, tá bom? E qualquer semelhança com a realidade que a gente está vivendo hoje não é uma coincidência sem razão. Então, pela exploração econômica. É muito forte o texto, tá bom? A gente lendo. Há uma certa ironia, talvez, aqui no início do capítulo 11, verso 4, né? Assim diz o Senhor, meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para o matador. Como é que Deus vai falar? Olha, continuem cuidando das ovelhas que vão morrer, estão indo para o matador. Então, é uma palavra muito contundente de Zacarias. Porque Deus está num conflito, Jeová está num conflito com esses pastores. Os reis, lideranças políticas e religiosas, juízes, magistrados, governadores e sacerdotes. E Deus está contra, a partir da manipulação, da exploração econômica, a manipulação religiosa que eles faziam em função disso. Essa palavra aqui cabe muito o que a gente está vivendo hoje no versículo 5, né? Aqueles que as compram, ou seja, compram as ovelhas, matam-nas e não são punidos. E as que a vendem dizem: Louvado seja o Senhor, ficamos ricos. Ou seja, Zacarias está fazendo uma contundente denúncia contra a riqueza, a exploração econômica e o enriquecimento a partir da exploração do povo de Deus, das suas ovelhas, né? Então, essa classe de pessoas a quem Zacarias se refere são diretamente nomeadas, são chamados, são denominados. Essas pessoas são denominadas de negociantes, mercenários, traficantes. Pessoas que, unindo o político, o econômico e o religioso, funcionavam eminentemente, exclusivamente, pela loja do lucro, do mercado, da acumulação, da exploração e da avareza. Tá? A avareza. A vida, o mundo religioso é um mundo de avareza. A partir de Zacarias, nós podemos afirmar isso. Não é? É o mundo da vaidade, é o mundo da competição, é o mundo da permuta, da troca, da negociação de vidas. E tem gente ficando rico com isso, Zacarias está dizendo. Zacarias, então, denuncia um sistema econômico religioso de exploração do povo que estava, então, empobrecido, oprimido, disperso a caminho do matador. Esse contexto se refere diretamente ao momento em que a monarquia de Israel está decadente, Babilônia está às portas de Jerusalém, isso 70 anos antes do que Zacarias estava pregando, né? E as pessoas ainda explorando e a coisa indo assim, o barco indo afundar e as pessoas enriquecendo e as ovelhas continuando sendo exploradas. Então, as ovelhas destinadas para o matadouro, que se refere no versículo 4, né, pode se referir ao povo que foi para o exílio, depois de ter sido explorado pelo feitiço do Estado monárquico, enriquecido pela avareza dos reis, né? E a gente sempre ouviu pregação em igreja, né, de que o reinado de Salomão foi assim, né, a bênção de Deus, que Salomão enriqueceu, aquele negócio todo, mas diretamente aqui Zacarias está fazendo uma crítica à riqueza do período salomônico, né, que foi o início do fim da monarquia. Por quê? Porque esse reinado se caracterizou pelo enriquecimento, pela vida nababesca, pela exploração dos trabalhadores e do povo de Deus
e que chegou, então, como consequência, anos depois, ao exílio. Então, os pastores estão sendo julgados por conta da exploração econômica, mas também porque eles traíram a aliança. Versículos 6 a 14. Podemos colocar esse bloco matemática, quando, versículo 6, o profeta fala assim: certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo, nas mãos do seu rei, eles destruirão o país e não livrarei das mãos dele. Eu apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes de ovelhas. Então, essa narrativa vai sendo levada quando Jeová está dizendo que pegou 2 cajados para apacentar, para cuidar do seu povo, um chamado graça e o outro chamado união, mas ele foi obrigado a quebrar a aliança por conta da lógica perversa de negociação, do enriquecimento e da exploração. Então, Jeová se viu obrigado a quebrar e a anular a aliança baseada nos 2 cajados, no seu favor, sua graça, no seu amor e na união, nos laços e da comunhão entre Judá e Israel. Né? E ele ainda recebeu um pagamento simbólico, né, pela traição que ele recebeu. Né? 30 moedas de prata, como diz aqui o texto, 30 moedas de prata se refere ao preço de um escravo na época. Né? Ou seja, era o preço no mercado de um escravo. Então, aquele que havia cuidado, apacentado o seu povo pela graça e pela união, ele foi traído e ainda recebeu um pagamento perverso, não é? Dessa traição. Traíram a aliança, Jeová foi obrigado a quebrar a sua aliança, não é? Porque essas lideranças e parte do povo funcionavam pela lógica da barganha, do suborno e também da traição. No versículo 8, é claro, esses versículos nos remetem a Mateus 27, 9 e 10, né, da traição de Judas, que também foi por 30 moedas de prata, e ele lança, né, as moedas no templo. É o que está aqui narrado, quer dizer, é também uma situação profética que se referia, né, que vai ter um referente no futuro, na própria situação de Jesus, que foi traído, né, e aquele preço da traição foi jogado no templo, dado para o oleiro. Né? No versículo 8, eu acho muito interessante, que diz assim: em um mês destruí 3 pastores, perdi a paciência com eles e eles também se cansaram de mim. E é interessante que provavelmente esses 3 pastores aqui fazem referência a Salomão, Roboão e Jeroboão, né? Ao cisma, ao período final da monarquia, do ápice da monarquia de Israel, ao racha dos reinos de Judá e de Israel, que foi o começo do fim para assim o povo, as ovelhas serem enviadas para o matadouro, foram mortas, foram para o exílio e foram abandonadas pela sua liderança. Então, é um ato profético das 30 moedas lançadas no oleiro na casa do Senhor. Então, fica muito evidente aqui para nós que o Senhor, Jeová, se viu obrigado a quebrar a aliança em função do que tinha se tornado aquela relação promíscua da liderança da monarquia, na sua decadência. Mas o julgamento dos pastores também se dá pelo fracasso espiritual dessa liderança. Dos versículos 15 a 17, esse texto é muito interessante porque fala do fracasso espiritual. Tenho para mim que há aqui um tom de ironia no versículo 15, quando fala assim: agora o Senhor me disse, agora pegue os apetrechos de um pastor insensato. É interessante que eu fui assim tipologizar, né? O que Zacarias está falando aqui dos pastores, né? Existe o pastor traficante, tá bom? O pastor insensato, versículos 15 e 16, e o versículo 17 fala do pastor inútil, né?
E isso a gente pode depois discutir vamos dizer assim, a atualidade, né, dessa descrição de Zacarias. O pastor traficante é aquele que negociava e se enriquecia, matando, vendendo ovelhas, e ainda dizia: graças a Deus, ficamos ricos, louvado seja o Senhor. O pastor insensato é aquele, como diz aqui o versículo 15, versículo 16: eis que levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas, é aquele que cuida só de si. Ele não vai, ele faz o inverso do que deveria fazer. Ele não faz aquilo que deveria fazer. Ele não cuida das ovelhas que estão morrendo. Ele não busca aquela que está desgarrada. Ele não cura aquela que está ferida. Não apacenta aquela que está sadia. E ainda come a carne das ovelhas gordas. E até os cascos delas ele arranca, né? A aplicação que a gente vai fazer em torno disso é depois, mas há um tom provável aqui de ironia por parte de Zacarias, né? Não é que Deus está querendo isso, mas que ele, então, investe contra esse pastor insensato. Eu acho interessante a expressão no versículo 15: agora pegue os apetrechos de um pastor insensato. Aqui, talvez, faça uma referência aos instrumentos do ritual, da liturgia, a estola, não é? Todos aqueles paramentos, né, que ele usava, aquela pompa, os seus apetrechos, os seus instrumentos, né, de condução do povo, e ao invés de fazer aquilo que se espera, ele faz absolutamente o que é contrário. Esse é o pastor insensato. E o versículo 17 termina com a narrativa, com a descrição do pastor inútil, né? Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, né? E isso está muito claro em João capítulo 10, né? Jesus fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu não sou como o mercenário que foge, né? Eu não sou como que foge porque vê vir o lobo. Ele vê o lobo, ele não enfrenta o lobo, ele abandona as ovelhas e o lobo vai atacar as ovelhas. Esse é o pastor inútil. Ele é o mercenário. Ele abandona o rebanho. E aqui vem uma descrição, no versículo 17 de Zacarias, de algo que aconteceu, né? O versículo 17 diz: a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego, né? E aqui provavelmente é uma referência a Jeroboão, quando ele divide o reino com Roboão, né? O reino de Israel, ele estica o seu braço em direção ao altar e o seu braço fica seco, né? A narrativa, primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versos 4 a 6. E Zedequias, quando é levado para a Babilônia, né? Segundo Reis 25:7, os seus olhos são furados, né? Então, há um transfuso, né, histórico aqui da, da narrativa, da experiência histórica de Israel e de Judá, que eram dois povos que viviam numa irmandade, a união, a comunhão entre eles, mas isso foi quebrado, se foi rompido, e que o resultado foi a desonra e a cegueira por parte dessa monarquia que estava falida, um fracasso, né, absoluto espiritual, em função de que essas elites viveram sob a lógica dos privilégios, das vantagens, do narcisismo, e não há talvez lugar melhor, talvez dois lugares, três lugares, três espaços onde o narcisismo assim algo assim preponderante, né? A cultura, a arte, a política e a religião. Então, e o narcisismo e o poder religioso, pois pensam em si mesmos e abandonam o rebanho. Então, Zacarias está didaticamente aqui apresentando uma crítica muito mordaz, né, àquela liderança da realeza sacerdotal que explorou o povo, ficou rica, dizendo que isso era de Deus, mas que, na verdade, foram recusados por Deus. Nós podemos
de alguma forma, faz algumas aplicações, né, para a gente. Acho interessante fazer uma leitura contrapelo, ou uma história alternativa àquilo que Zacarias. E o padrão da época de liderança política, religiosa, e que as coisas não estavam separadas, era esse aqui. E se Zacarias está fazendo essa crítica, se referindo a 70 anos atrás, ao período de Salomão, de Roboão, é porque no tempo dele também isso estava acontecendo. De novo, de novo. Parece que é recorrente lideranças religiosas explorem economicamente o povo de Deus, que fiquem ricas com isso, que obrigam o Senhor a anular a sua aliança, e que se tornam também fracassados espiritualmente, embora estejam na crista da onda, estejam no sucesso. Hoje seriam as mídias sociais, que tenham grande capacidade de captação de recursos e de curtidas na internet, né? Então, podemos dizer que, à luz de Zacarias, o antipastor é que é o bom pastor. Quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, é porque ele é o antipastor, né? Ele não é o modelo, ele não é o padrão. Eu acho que isso serve de alerta para nós também, quais são os rumos que nós queremos seguir como igreja e como liderança pastoral também, né? E o bom pastor, estou fazendo uma leitura a contrapelo e à luz de João capítulo 10. O bom pastor é aquele que recusa a lógica do mercado, né? E que atua, reassume, é fiel à aliança do Senhor e apacenta o seu povo pela graça por dois cajados, o cajado da graça e o cajado da comunhão, da união, né? E talvez aqui nós tenhamos uma referência muito forte de como que nós podemos atuar como igreja, como liderança, a partir dessa aliança do Deus comprometido com dois cajados, com duas formas de conduzir o povo, a graça e a comunhão, né? E ainda numa leitura a contrapelo que podemos fazer, né, as tarefas do verdadeiro pastor, do bom pastor, conforme diz o versículo 15, é a gente fazer o contrário do que ele está falando. É cuidar das que estão perecendo, é buscar a desgarrada, curar a que foi ferido e apacentar a sadia. Há aqui quatro ações que norteiam e devem nortear qualquer ação de uma liderança pastoral, né, bíblica, neotestamentária, cristã, né? É justamente ser um antipastor, ou ser uma liderança antipastoral, quando, na verdade, assume o verdadeiro papel do que é cuidar, né? E aí a gente pode pensar, deixo em aberto, quem são hoje as pessoas do povo de Deus que estão perecendo? Quem está desgarrada? Quem é que está ferida? E quem é que está sadia, né? Quem é que está sadio, ou sadia, né? A cada uma existe um verbo específico: é cuidar, buscar, curar e apacentar. Quatro formas da gente pensar uma ação coletiva, porque eu também coloco uma questão aqui para a gente conversar, e o pastoreio não é uma tarefa individualista, né? Mas é coletiva, né? A gente pode pensar isso e conversar isso. Então, ao contrário, Zacarias está projetando um ideal de pastor, a construção de um ideal de pastor oposto ao explorador, ao negociante, ao traficante, ao insensato e ao inútil, né? Ele está projetando uma outra ideia, um outro ideal que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, quando ele reivindica: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele não foge, ele fica, né? E ele conduz, aos pastos e dá alimento e garante a vida abundante
proporciona uma vida abundante. É essa perspectiva pastoral e a monarquia de Israel, né, e de Judá levou o povo ao fim, quando a Assíria conquista o Reino do Norte e 120 anos depois, Babilônia conquista o Reino do Sul. Para que isso não aconteça, Zacarias está dizendo, é preciso denunciar, para que isso não aconteça de novo. É preciso denunciar. E fez muito sentido para mim, ao ler o capítulo 11, aquilo que Zacarias vai falar. Alegre-se muito, no capítulo 9, verso 9, né? Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento e num jumentinho cria de jumento. Por que esse rei agora é humilde? Porque o rei rico não serviu, não prestou. Esse rei rico foi explorador. Então tem que vir um rei que seja humilde, né? Montado num jumento, num jumentinho. E Zacarias, então, é profundamente profético, né? É profundamente inteligente, criativo, né? Movido por Deus para ter falado algo assim tão fantástico, naquele contexto tão duro, tão difícil, mas um contexto profético. E encerrando, né, essa reflexão, essa meditação no capítulo 11 de Zacarias, veio à mente um versículo que sempre, né, povoou aqui a minha cabeça, que Paulo fala, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 17, que eu acho que tem muito a ver com o que nós falamos hoje aqui, né? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. E fechando, então, nós tivemos aqui um homem, né, Zacarias, um profeta que prega lá pelo quinto, sexto século antes de Cristo, fazendo referência à experiência que o povo viveu séculos antes, né? E nós estamos lendo essa narrativa de um presente que não é nosso, dentro de um presente que é nosso, de alguém que estava falando de um passado que era deles, né? E por isso nós podemos fazer as aplicações para nossas vidas, para a nossa igreja. É isso que a gente estava conversando antes aqui, né? A palavra do Carlinhos foi muito disso, dando exemplo de pessoas que estão feridas, que estão perecendo, né? Que precisam de cura, que estão desgarradas. Há um contingente, né, de ovelhas desgarradas, que se sentem feridas. E feridas por quem? Feridas por lideranças, né, religiosas, políticas, né, porque são negociantes. Quer dizer, os traficantes, eles são violentos. Os traficantes, eles cometem arbítrios, eles machucam as ovelhas, eles não cuidam das ovelhas, né? Então, essa é uma situação dramática de Zacarias, que é também nossa e a qual nós podemos e devemos refletir e orar, clamando a misericórdia do Senhor. Então, à luz disso, vamos conversar um pouco e ver as reverberações aí desse texto que nós